Olá, alunos, professores, a todos aí que irão acompanhar a mais esse componente aqui, né? A gente já deu início aí à introdução, né? Nós vamos dar hoje a uma continuidade, né? Pode colocar aí na tela que a gente já vai observar para vocês aí falando sobre demografia e investigação das populações humanas. É a atividade 1, introdução 2, e o tema dessa atividade, estudos demográficos. Eu sou o professor Antônio Russo Júnior, lembrando que esse componente é o componente 3 e faz parte aí do aprofundamento hashtag quem divide multiplica, unidade curricular 1, números também importam, tá certo? E lembrando de novo, o componente curricular 3, demografia, investigação das populações humanas, tá certo, pessoal? Então sempre vai lembrando aí, né? Vocês que optaram aí pelo aprofundamento, né? Pela unidade curricular, né? Logicamente ela vai seguindo, né? Escolheu o aprofundamento, tem lá a unidade curricular 1, e esse componente que eu estou passando para vocês, aí iniciando, né, com a primeira aula que foi a introdução 1 e dando continuidade agora à introdução 2, faz parte aí do componente 3 deste aprofundamento aí que fala aí sobre a demografia e a investigação aí das populações humanas, tá certo? É uma questão de se adaptar, né? E a gente vai se acostumando aí com esses pequenos detalhes até, né? Ficamos aí tinindo, né, nessas informações. E é lógico que a gente vai falar, quando fala de demografia, a gente vai falar de população, né? E logicamente a gente gosta de dar uma introdução, iniciar esse processo como nós iniciamos anteriormente, né? E basicamente nessa introdução 2, nós vamos falar respectivamente aí dos institutos que trabalham com dados populacionais, né, aqui no Brasil, né? A gente vai estar falando aqui do Brasil. Então, institutos, até, né, quem sabe, né, vai aparecer aí um demógrafo, né, alguém que vai querer estudar aí as populações aqui no Brasil, né? E talvez aí a gente acabe até incentivando, mostrando o Instituto aí de Estudos Populacionais, né, que são alguns aí que nós vamos mostrar, são vários que temos no Brasil, mas a gente vai mostrar aí os principais aí que elaboram pesquisas, que fazem estudos relacionados à população e às suas características socioeconômicas, né? Que é o importante ter isso, né? Não é só a quantidade, mas também a qualidade desta produção de trabalho, que logicamente é através de pesquisas. Vamos lá, dar sequência. Então vamos lá para a próxima tela, que aí a gente vai ver aí, né, a questão aí das habilidades do eixo estruturante, tá lá, ó, aí na tela para vocês, perfeitamente, né? Então tá lá, né, lembrando aí o nome, eu sempre gosto de ficar falando o nome, repetindo, né, para não ter dúvidas. Nós temos aí a demografia e investigação das populações humanas, atividade 1, introdução 2, estudos demográficos. E dentro das habilidades dos eixos estruturantes, que nessa atividade nós estamos falando sobre investigação científica, nós temos 3 aí do ensino médio, né, dos conhecimentos gerais, que são as habilidades 1, 2 e 3, tá certo? Então, quando vocês, né, quiserem saber, vocês podem ir lá pesquisar, né, e ver essas habilidades aí do eixo estruturantes, que no caso aqui, né, nós estamos falando das investigações científicas. Nós vamos trabalhar muito com isso e vocês vão perceber nessa aula, como perceberam também na aula anterior. Mas também nós temos as habilidades do currículo paulista, né? Vamos lá para as habilidades do currículo paulista, tá lá, ó. São 3 habilidades das ciências humanas, sociais e aplicadas, né? A habilidade 205, a habilidade 402 e a habilidade 404. E nós temos aí um objetivo relacionado a essa atividade. Os dados numéricos podem ampliar o olhar do estudante sobre as populações e as diferentes interações humanas com o meio ambiente e o desenvolvimento econômico e social, tá certo? Então o interessante é isso, né? Você interagir, né, com essa relação social, econômica e também com o meio ambiente, né? Hoje a gente fala muito sobre, né, os ODS, né, o Objetivo do Desenvolvimento aí, né, sustentável, né? Então a sustentabilidade hoje, ela está, né, a priori, né, para a manutenção, né, e a conservação do meio ambiente que nós utilizamos aí no nosso dia a dia. Então quando falamos aí em estudos demográficos,
como eu falei, a gente não está só preocupado nessa relação de quantidade, também nós temos que preservar, né, e cada vez mais manter a qualidade do nosso dia a dia, da nossa vida. Então, por isso que é importante, quando nós estudamos hoje os estudos demográficos, nós ampliamos esse leque, né, para, além dos conceitos populacionais, também estar estudando aí os ODS. Vocês viram muito isso o ano passado, aí para quem acompanhou o Centro de Mídias aí, né? E também em 2020, né? A gente passava muito aí os 17 ODS, né? Cada um aí com as suas características e classificações, né? Sempre, né, uma visualização para a preservação, né, e o trabalho feito aí, né, pelos seres humanos em relação ao desenvolvimento sustentável, tá certo, pessoal? Então, por isso que é importante esse objetivo, né? E lembrando que os números, eles andam juntos, né? A gente fala das estatísticas que são elaboradas aí por esses institutos através de pesquisas, na qual nós temos aí a elaboração dos dados populacionais, tá certo? E aí nós vamos dar o início, né? Começando aí por um dos principais institutos, que na realidade é uma escola, né? É o ENSE, né? A Escola Nacional de Ciências e Estatísticas, que é uma instituição federal de ensino superior que faz parte do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ela foi fundada em 6 de março de 1953. A escola promove atividades de pesquisa e além de responsável pelas atividades de capacitação e treinamento de servidores do IBGE. Atua em 3 níveis de ensino, oferecendo também cursos avulsos de atualização e extensão. Olha que interessante. Então, além do ENSE, ele dá, né, um aprimoramento para os funcionários do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele também abre cursos aí, né, para pessoas que estejam interessados em seguir essa carreira aí, né, de pesquisas, né, como, por exemplo, um demógrafo. Então é interessante a gente estar falando isso e até de estatísticas, né? Muita gente aí gosta de mexer com números, né? Então ele pode aí entrar aí no ENSE para estar fazendo aí curso, por exemplo, de estatística. É o que aparece aí na tela, que vocês vão observar, né, entre seus programas de trabalho. Né? Destaco aí o curso de bacharelado em estatística, né? Foi um dos primeiros aos cursos a ser oferecido. Ele vem aí desde 1953, né, que é a época aí da fundação do Instituto, dessa escola. Curso de especialização em análise ambiental e gestão do território. Programa de mestrado em estudos populacionais e pesquisas sociais. Capacitação e treinamento de servidores do IBGE por o Plano Anual de Treinamento, aí conhecido aí como PAT, né, o PAT. Vejam que interessante, né, pessoal? Então, vocês que estão aí no ensino médio, já na 2ª série do ensino médio, né, trabalhando com a questão do mundo do trabalho, né, vejam que, né, que exemplo legal aí para ter essa carreira. Porque tem que lembrar que essa questão de pesquisa, né, ele é feito, né, diretamente, né, e sempre tem a pesquisa. O IBGE faz o seu censo principal de 10 em 10 anos, né, ele precisa de pessoas capacitadas para estar elaborando essas pesquisas, precisam de estatísticos para trabalharem, né, a questão aí dos cálculos matemáticos em relação às pesquisas feitas, né, e a gente sabe que as pesquisas do IBGE são de diversas partes da sociedade e da economia, e é utilizado no país todo, seja na escola, seja nas universidades, seja na mídia. Qualquer um, quando fala de pesquisas envolvendo a população, ele vai usar, né, essa relação aí do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e de outros institutos aí, né, na qual eles se objetivam a fazer essa questão aí de pesquisas sobre a população do país, do estado ou até do município. Então vejam que ele é amplo, né? Vai desde a questão aí das estatísticas até a especialização em análise ambiental e análise de território. É isso que é interessante retratar. E hoje, né, falar sobre gestão ambiental, né, sobre gestão de território, ele está aí, né, numa das funções aí de trabalho de ponta. Né? Porque com o passar do tempo e, logicamente, com o avanço da tecnologia, nós vamos precisar de modos e meios de trabalhos diferenciados. Então, são
perspectivas de trabalho que o aluno tem que estar pensando aí no ensino médio, tá certo? Uma outra associação, né, que também faz parte aí, né, de pesquisas aí, é a ABEP. Pode colocar aí na tela, por gentileza. É a Associação Brasileira de Estudos Populacionais e é a realização concreta de ideias gestadas com o objetivo de criar no Brasil uma associação cuja finalidade seja a de congregar os estudiosos de população para fomentar, ampliar e fortalecer o intercâmbio científico na área de demografia e o conhecimento da realidade demográfica nacional. Então, na realidade, ela é uma associação, né, que faz com que, né, os estudiosos sobre as questões demográficas, eles podem até ter aí uma relação aí, né, e discussão, né, sobre, né, o que será feito, né, através de pesquisas ou através aí de estudos e análises sobre a população. E aí eu não coloquei para vocês, mas vou dizer o que, né, algumas características e alguns objetivos da ABEP. Por exemplo, promover através aí do aproveitamento de todos os meios científicos, tecnológicos e institucionais ao seu alcance o desenvolvimento dos estudos demográficos. Vejam a importância do demógrafo nesse trabalho aí. Promover o conhecimento da realidade demográfica brasileira e o reconhecimento da ação dos profissionais envolvidos aí com os estudos populacionais. Aprofundar os estudos científicos da população mediante o fomento das investigações e estudos, visando contribuir para o desenvolvimento de novas técnicas metodológicas e normas para a solução de problemas demográficos em todos os seus níveis de ação. E aí, finalmente, incentivar o treinamento de especialistas em estudos populacionais. Então vejam, né, o trabalho importante da Associação Brasileira de Estudos Populacionais em relação aos estudos, né, da sociedade brasileira, né, visando, né, logicamente, né, essa questão aí da demografia, né, e as características do nosso país. Então é mais uma associação, mais um instituto que visa o seu trabalho em relação à população aqui no Brasil, tá certo? Vamos lá para a próxima aí, que essa aqui é uma das que nós mais utilizamos aí nas aulas de geografia, né, que é um instituto muito importante porque ele envolve principalmente questões econômicas. É o caso aí do IPEA, tá aí, ó, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o famoso IPEA. Ele é uma fundação pública federal, ele é vinculado ao Ministério da Economia. Suas atividades de pesquisa fornecem suporte técnico e institucional às ações governamentais para a formulação e reformulação de políticas públicas e programas de desenvolvimento brasileiros. Os trabalhos do IPEA são disponibilizados para a sociedade por meio de inúmeras e regulares publicações eletrônicas, impressas e eventos. Então vejam, né, a importância do Instituto, né, ele também está aí, como, né, o IBGE, principalmente, que também é um instituto federal, sobre essas questões daí das pesquisas, mas ele tem um além, né, ele fala sobre questões, principalmente questões de economia, até porque ele está vinculado aí ao Ministério da Economia. Então, quando você entra, por exemplo, no site do IPEA, ele tem muitas pesquisas vinculadas à economia do país, né? Isso também é muito utilizado aí, né, nos veículos, né, de informação, nos veículos de noticiários. Nós utilizamos muito aqui, como eu comentei para vocês, nas nossas aulas aqui de geografia, tanto para o ensino fundamental, como também para o ensino médio, né? Então é um dos institutos aí que nós utilizamos muito, até porque, né, ele é um instituto de pesquisa, né? Então ele aponta, por exemplo, taxas de inflação, taxas do crescimento aí do país, né, taxas de crescimento dos produtos, exportação e importação. Então, se você entrar no site do IPEA, você vai ver inúmeras informações, principalmente retratadas aí com a economia do país. Mas quando a gente fala do IPEA também, ele tem muita relação com a população. Porque quando a gente fala em renda, quando a gente fala em inflação, quando a gente fala em comércio, indústria, ele está diretamente relacionado com a população, né? Taxa de desemprego, né? A gente está vendo, né,
vai lá no Instituto, vê a pesquisa que foi feita, e aí vê um crescimento, né, uma baixa da taxa de desemprego. Isso tem relação direta com a população. Quando você fala da taxa de inflação, tem outros institutos também que falam sobre esses assuntos, mas o INPEA é um instituto federal, ele está relacionado com o Ministério da Economia, então são dados oficiais, e são dados que são relacionados diretamente com a população, né? Então, muitas vezes, a gente acaba não vinculando, né, essas informações aí, de economia com a população, mas ele tem, né, uma responsabilidade muito grande aí, relacionado aí com a nossa população. Então, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada também é um meio de divulgação aí, né, de dados que tem relação direta com a população. E você aí que tem um interesse, né, como eu falei, né, de valores, né, trabalhando aí com economia, com números, olha, estamos falando de economia, estamos falando também de números, né, isso também pode aí, né, dar uma projeção aí para o seu futuro aí, para o seu mundo do trabalho, tá certo, pessoal? Nós temos o NEPO, que é o Núcleo de Estudo, tá aí na tela para vocês, Núcleo de Estudos de População Elza Bercó, é uma unidade de pesquisa interdisciplinar e multidisciplinar na área de demografia e estudos de população da Universidade Estadual de Campinas, a famosa Unicamp. A missão, né, o NEPO tem como missão desenvolver conhecimento e sua divulgação na área de estudos de população, sempre a partir de uma perspectiva multidisciplinar. O legal do NEPO, né, que é um núcleo de estudos, também, né, visualizando aí a questão da população, é que ele faz parte aí de uma área, né, que é a área de demografia e estudos de população da Unicamp, que é uma universidade aqui estadual, né, aqui do estado de São Paulo, que está lá em Campinas, por isso que é a Unicamp, né, a Universidade Estadual de Campinas, né, e é um dos polos tecnológicos tanto do estado de São Paulo como do Brasil. Então vejam a importância desse núcleo de estudos em relação, né, a todo o nosso território nacional. Então não é só para o estado de São Paulo, não é só um estudo que visa aí para, né, os alunos que fazem parte desse núcleo, ou de preferência, né, vamos mudar a palavra aí, de preferência para o Unicamp, não. Ele é um instituto que acaba indo relacionado com dados brasileiros, então é importante retratar isso. Até porque eu também trouxe alguns objetivos aí principais desse núcleo, né, chamado aí que tem aí a sua abreviação em NEPO, mas conhecido aí como Elza Bercó, é de produzir e divulgar conhecimentos relevantes nas áreas de estudos de população e demografia a partir de uma perspectiva interdisciplinar, o que é importante, né? Porque você tem outras disciplinas envolvendo aí. Você pode falar sobre demografia, né? Os demógrafos, os economistas, eles podem estar tendo aí uma relação interdisciplinar e multidisciplinar, como foi falado anteriormente, né? Implementar e desenvolver pesquisas nas áreas temáticas de importância em população, cujos resultados possam servir de forma direta e indireta como subsídios à atuação de órgãos públicos, né? Então, quando a gente fala direto ou indiretamente, é porque além de órgãos públicos, pode também para órgãos privados. Interessante retratar isso. Então, tanto aí na esfera estadual, como federal e municipal, como eu falei para vocês, aí até movimentos sociais. E aí nós temos lá colaborar com outras unidades da Unicamp ou de outras instituições de ensino e pesquisa no Brasil, e olha que interessante, passados até para o exterior, tá certo? Estabelecer intercâmbio entre a comunidade científica e a sociedade através da participação em seminários, palestras, conferências e prestação de serviços. E aí, formar e capacitar quadros para a pesquisa no âmbito da investigação interdisciplinar e da colaboração no ensino da demografia. Isso que é mais interessante, né? Você poder, né, relacionar, né, a pesquisa feita, né, o resultado aplicado e transformar isso num estudo, né, para diversas áreas, para diversos órgãos e também relacionados aí
fora do país, né? Porque quando a gente fala de dados, né, dos países, né, e num mundo globalizado e tecnológico, fica mais fácil esse acesso desses dados através aí da internet, que outros países possam ter interesse, porque tem uma relação econômica de investimentos, né? Mesmo os países e até as empresas, elas têm que relacionar, né, o seu produto à população que vive em tal localidade, e isso é feito através de pesquisa. Então, nenhum produto, né, que venha de empresas, tanto nacional como estrangeira, simplesmente vai ser colocado no mercado, né, e arriscar toda essa produção e não dá certo. Então, antes é feita uma pesquisa, né, qual que é o formato socioeconômico desta população, né? Isso aí é feito através desses órgãos aí que a gente acaba observando. Então, todas essas informações elas são captadas, tanto aqui no Brasil como também no exterior. E aí esse aí é repassado e aí as empresas eles podem alinhar, né, os seus produtos em certas regiões aqui do Brasil, certos estados, certos municípios. Né, vocês às vezes não ouvem falar de tal produto, tem lá no Nordeste e ele não tem aqui no estado de São Paulo. Por quê? Porque, né, culturas, né, gastronomia, né, outras formas, né, de vida, de gastos no Nordeste são diferentes aqui no estado de São Paulo ou vice-versa, não só no Nordeste, no Norte, no Sul tem outros costumes, né, no Centro-Oeste a mesma coisa. Então, é através dessas pesquisas, dessas elaborações feitas por esses institutos, né, por esses núcleos de estudos, principalmente da demografia e dos seus costumes, que fazem com que essas empresas, né, façam aí os seus investimentos dentro dos seus países, inclusive aqui no Brasil, tá certo? E aí eu deixei por último, né, e não mais e tão importante, o nosso famoso IBGE, né, que é aí o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né? Então tá lá, ó, missão institucional, retratar o Brasil com informações necessárias ao conhecimento de sua realidade e ao exercício da cidadania. Principais funções. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, se constitui no principal provedor de dados e informações do país, os quais atende às necessidades dos mais diversos segmentos da sociedade civil, bem como dos órgãos das esferas governamentais, federal, estadual e municipal, tá certo? A gente tem que lembrar que o IBGE é que faz o censo aqui no Brasil, que é feito aí a cada 10 anos, né? O IBGE ele foi fundado em 1940, né? Mas já antes disso, nós já tínhamos aí o censo, tanto é que eu até citei, né, na aula anterior. Né? E o censo, né, que o primeiro deles aí trazido aqui por Dom Pedro II, foi feito em 1872. Logicamente que as informações que eram dadas aí, a quantidade de população, né, era praticamente essa informação que se tinha, né, principalmente por questões militares e questões fiscais. Isso feito aí em vários países, naquela época já se tinha essa intenção aí. Né? Depois teve lá o outro em 1890, né, 1900, aí foi feito aí de 10 em 10 anos, até que a partir de 1940, né, 1942, o IBGE começa a elaborar os censos demográficos aqui no Brasil. É lógico, com mais informações. Né? Hoje nós temos aí um questionário, né, respondido e elaborado aí, né, pelo Instituto, né, de mais de 220 questões aí para não é todo mundo, né, não é todo mundo que responde no censo esse questionário aí cheio aí dessas mais de 220 questões aí, né? Então se escolhe aí um grupo, né, de população em várias cidades, né, em vários estados aí, e aí eles formam aí, né, eles pegam todas essas informações, captam ela e aí nós vamos ter aí o censo, que é o que vai acontecer agora, né? O censo que deveria acontecer em 2020, né? Vai acontecer em 2022, porque teve aí o problema da pandemia, né? E ainda nós estamos, né, sofrendo aí as consequências dessa pandemia, né? Aos poucos, né? Vamos readaptando aí essa nova vida aí, né, que ainda não podemos nem dizer pós-pandemia, né? Nós ainda estamos nela e temos que tomar os nossos cuidados. Mas é interessante do IBGE, que eu até vou falar para vocês aqui, ele oferece aí uma visão
completa e atual do país, como eu falei para vocês, né? Então ele tem lá algumas funções: produção e análise de informações de estatísticas, né? Coordenação e consolidação das informações estatísticas, produção e análise de informações geográficas, é isso que é importante retratar, coordenação e consolidação das informações geográficas, estruturação e implantação de um sistema de informações ambientais, documentação e disseminação de informações, coordenação dos sistemas estatísticos e cartográficos nacionais. Isso que eu queria colocar para vocês. Então, não é só a questão da pesquisa populacional, desse censo demográfico que nós temos. Toda essa conjuntura dos aspectos físicos do nosso país, como relevo, clima, vegetação, os biomas, nós usamos mapas que são produzidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então não é só a questão demográfica, olha como a importância desse instituto aqui que nós temos aqui, né, de ele estar trabalhando com diversas informações, além das diversas informações demográficas que nós temos aqui, que fornecemos aí nas nossas aulas e também aí outros órgãos aí acabam fornecendo para vocês. E o interessante é que quando você entra no site do IBGE, você pode até, se você tiver um conhecimento aí, tiver um software apropriado, você pode montar o seu mapa com os próprios dados oficiais do Instituto Brasileiro de Geografia. Eu mesmo fiz aí um curso e consegui fazer, né, um mapa que até usei aqui, né, o ano passado nas aulas de geografia com dados oficiais. Eu não fiz desenho aleatório, né, falando sobre, por exemplo, os aeroportos, onde estão localizados os aeroportos e aeródromos aqui do Brasil. Não, são dados oficiais, está lá na legenda e vocês podem ver que são dados oficiais. É só fazer aí um curso, né? Tem um software, tem vários softwares específicos, eu usei um deles e consegui montar um mapa. Isso é muito gratificante, né? Porque a cartografia dentro da geografia é uma das áreas mais importantes que nós temos aqui na nossa disciplina, tá certo? É isso aí, pessoal. Vou passar para vocês aí uma orientação de sugestão para vocês estudantes, né? Estarem aí aprimorando aí o conhecimento sobre o que foi falado. Então nós temos lá uma retomada, que é retomar as respostas das questões da aula anterior, que foi da introdução 1, propiciando um momento de resgate e reflexão do que foi escrito, respondido pelos estudantes, incentivando a reorganização das ideias e abrindo espaço para que compartilhem com a turma possíveis mudanças de percepções. Pode fazer também uma pesquisa, pesquisar os sites dos centros de estudos apresentados nesta aula para o estudante ter um conhecimento do trabalho efetuado por eles. E aí vocês podem também fazer uma produção textual, que é uma elaboração de uma produção textual com o registro das percepções dos estudantes em relação ao que foi estudado e pesquisado, tá certo? Então é uma orientação, né, uma sugestão de orientação para vocês, né, que aí vocês podem fazer aí uma retomada da aula da introdução 1, né, para fazer aí um revival do que vocês viram na introdução 1. Né, vocês podem pegar o assunto tratado e transformar, né, numa atividade, como eu coloquei aqui nessa retomada. Pode pegar lá no repositório o PPT e o roteiro de estudos que a gente montou, né, nessa aula. Pega lá os links, que nós colocamos lá os links, está todo lá colocadinho para vocês. Vocês podem entrar naqueles links lá e aí vocês vão entrar em os sites desses institutos, desses núcleos de estudos e dessas associações para vocês estarem pesquisando melhor. Tem outras informações além do que a gente passou aqui, tá certo? E aí você pode elaborar aí uma produção textual, né, com registro aí das suas percepções, né, relacionadas à relação aí do que foi estudado e pesquisado. Né? Vocês viram aí que apareceu aí o QR Code e o link aí para vocês estarem também avaliando a nossa aula. Foi muito legal estar aqui com vocês, né? Nós vamos dar continuidade a essa atividade 1, nós vamos entrar aí já na próxima aula com desenvolvimento 1 dessa atividade 1, desse componente 3 aí do aprofundamento. Tá certo, pessoal? Um prazer imenso estar aqui com vocês, até a próxima.